A engenharia ilumina, produz. A agronomia alimenta. A engenharia constrói, transforma, embeleza, inova, conecta, interliga. A engenharia movimenta, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa o conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo habilita e orienta os engenheiros, agrônomos e profissionais do sistema e fiscaliza suas atividades em todo o estado de São Paulo. Fiscalização. Boa para o engenheiro, essencial para a sociedade. Engenheiro pra valer tem CREA. CREA São Paulo. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que faz o CREA São Paulo?
O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Estudantes, todos são vários. Você não vai conseguir convencer nem trazer nenhum recém-formado se a gente não estiver falando a linguagem deles. Não, se for através de mídia social. Sim. Então não adianta falar assim, está no jornalzinho. Eles não sabem, então a gente tem que acompanhar a evolução realmente para trazê-los, para eles verem que a engenharia está algo moderno, está acompanhando todo o desenvolvimento, toda a evolução. Usar os canais de comunicação dos jovens. Exatamente. Então é o seguinte, hoje o nosso Engenhando com Café, chama Engenhando com Café, Que maravilha. né, o nosso código. E a gente está aqui em São Paulo, no State, um co-work chamado State Innovation Center, e hoje dia 13/2 de 2023, e estamos recebendo a chefe de fiscalização do CREA São Paulo, a Edith dos Santos, né? Então toda essa parte de fiscalização do CREA São Paulo, né, é feito, ela é monitorado, é trabalhado por ela, né? Aqui do meu lado está o engenheiro Arthur, né, e a engenheira Edith. Posso falar assim, né, Edith? Pode, lógico. Somos colegas, né? Colega. E aqui na nossa retaguarda, que vocês não estão vendo, mas está o engenheiro Caio Murilo, tá bom? E daqui direto de São Paulo, Edith, bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem nos assiste. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui hoje. Poder conversar um pouquinho sobre CREA São Paulo, Isso. sobre engenharia também. Já que o assunto é fiscalização, Edith, faz para nós um paralelo aí do ano que passou, quanto à fiscalização, da importância, né, da fiscalização das nossas profissões, né? O CREA é um órgão de fiscalização do exercício das áreas tecnológicas. E qual é realmente a nossa função? A nossa função é coibir o exercício ilegal da profissão. O que nós queremos é que assuntos da área tecnológica sejam realizados e executados por profissionais legalmente habilitados, sem nenhuma pessoa que não tenha estudado para isso. Então, engenharia que seja executado por engenheiro, dentro da sua habilitação. Né? Tecnologia, geologia, também, todos voltados para essa modalidade. Então, o que nós queremos é que esses trabalhos sejam executados por profissionais. O CREA luta por isso, para tirar o leigo das nossas atividades, porque tem conhecedor em tudo, ninguém quer estudar, né? Mas sempre tem o que sabe mais, eu sei fazer, mas você estudou para isso? Não estudou, então você pode fazer. Nós temos pego muitas irregularidades, né? Muitas empresas sem registro, trabalhando na área de engenharia, muitos leigos trabalhando na área de engenharia, principalmente na construção civil, onde a sociedade acaba chamando o pedreiro, o mestre de obras para dar andamento na obra, porque ela entende que é mais barato, e não chama o profissional, não chama o engenheiro para fazer. E acaba não sendo mais barato, porque como o profissional, ele vai usar exatamente a quantidade de material necessário para a construção daquela obra, o que não acontece com o pedreiro.
pedreiro ele tem uma metodologia de trabalho e ele usa essa metodologia para todas as obras que ele conhece, porque é só isso que ele sabe fazer. Então, é importante que a sociedade saiba que para construir é necessário um profissional habilitado. Ele vai recolher uma anotação de responsabilidade técnica, qualquer problema naquela obra é responsabilidade desse profissional. E economia, né? Economia também. Agora, se der algum problema e for verificado que foi das fundações ou algum outro tipo de problema, você não vai achar mais o pedreiro. O pedreiro foi bom, diferente do profissional, que ele é responsável. Então, a gente preza pela segurança também da sociedade. Quando exige um profissional na obra, eu estou preservando a vida daquela pessoa. Está diminuindo o risco da sociedade. Exatamente. É uma análise de risco. E a gente vem forte nisso, porque o ano passado nós fechamos com 462 mil ações de fiscalização. Então, batemos novo recorde. Este ano a gente tem uma projeção para 600 mil ações, que dá para fazer com convênios, com os órgãos, como a gente fez hoje com o SEI Clima, nós fizemos hoje com o SEI Clima. Então, tem como você aumentar ainda mais as ações de fiscalização. Um convênio com os órgãos também de fiscalização. Convênio com a prefeitura, que ela nos fornece o nome do proprietário, o CPF daquele lote. É importante que todos os órgãos de fiscalização estejam no mesmo ritmo e com o mesmo objetivo. Sabe? Que é coibir a ilegalidade, a irregularidade. Interessante. Você sabe que é isso que você está falando? No final, as associações são um braço para você, para chegar em todos os executivos e conversar, estreitar o relacionamento. É verdade. Olha, na verdade, é o que eu sempre digo. Nós temos 120 agentes fiscais, nós temos quase 2.000 inspetores e eu tenho mais 180 entidades de classe, associações, para nos auxiliar. 462 mil ações eu não consigo sozinha, e nem só com 110. Nem só com a sua estrutura do crédito. Exatamente, eu preciso da ajuda dos inspetores, que são fundamentais, e dos presidentes de entidades também. As entidades nos auxiliam muito nos municípios. Sem essa estrutura toda, nós não iríamos conseguir. Eu fico em São Paulo. Sim. Como é que eu vou saber o que está acontecendo com o Dracena? Sim. Tem como. Então, ali eu sei que eu tenho um inspetor que vai nos passar as irregularidades que ele detectou. Eu tenho um presidente de entidade que se põe à disposição para conversar com o prefeito, para conversar com o Ministério Público. E isso é uma equipe muito grande, é um time, eu tenho um time muito grande, que nos sustenta, na verdade. Sim. Sustenta na fiscalização. Quando se fala em inspetor, né, a gente acha que não é muita coisa, né? Fala assim, olha, inspetor, você é inspetor, sou convidado para ser inspetor. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos num serviço público federal. Sim. Né? Nós estamos fazendo bem para a nação. Sim, de maneira honorífica. Isso é mais importante, porque você deixa de estar com a tua família para estar numa reunião. Seu escritório, seu trabalho, deixa lá para estar. Estar numa reunião com outros inspetores de outras modalidades para conversar sobre CREA, para conversar sobre fiscalização, para nos direcionar para alguma modalidade que está falha, que nós não estamos conseguindo chegar. Qualquer encontro sai coisa boa, né? Qualquer, né? Sai encontro. Qualquer encontro sai. Qualquer coisa, né? Porque irregularidade é o que mais tem, né? Infelizmente. Eu gostaria de dizer o contrário. A demanda de irregularidade é grande. Então, muito trabalho. Normalmente, como você citou a área de civil, uma demanda pode ser até caótica. Você pode ter um grave acidente. Sim. Não só na civil, mas em qualquer área da engenharia. Então, a participação do profissional é muito importante. Nós falamos na análise de risco de quem você vai contratar. Se você quer risco para o seu projeto, contrate um leigo. Exatamente. Se você quer começar a controlar o risco do seu projeto, você tem que ter um profissional adequado para aquela função que você vai exercer. Exato. Segurança. E assim, é a minha família que vai estar morando naquela casa. E isso que é importante a sociedade pensar. Quem estará morando ali é a família deles.
Então, veja bem se vale a pena correr esse risco. Sim. De pedir para o leito construir a tua moradia. Uhum. Então, é primordial a presença de um profissional. E a função do CREA, ela é exatamente atuar nos direitos difusos, direitos que atingem toda a sociedade. Exato. Porque o risco de um não profissional ele pode afetar toda uma sociedade, não só especificamente uma pessoa, um cidadão, mas o risco de uma empresa, de uma indústria. Sim, é imensa. Agora, em fevereiro, comecinho de janeiro, nós começamos a fiscalizar aqui na capital grandes empreendimentos. Porque está chovendo empreendimento. 725 grandes empreendimentos. Rafael, porque Presidente. Não sabia. Vai, continua. Tem que fiscalizar. 725 empreendimentos. E assim, você tem todo tipo de engenharia envolvida, desde a geologia, a análise do solo, até mecânica do elevador, terminando, antenas, para-raio. Grandes empreendimentos, a gente consegue montar todas as modalidades do software. Presidente, e como que você vê para esse ano agora essa estrutura toda de fiscalização, de CREA e tal? Existe alguma coisa de inovadora na fiscalização? Que parâmetro você vai jogar? Você sabe que a área de engenharia sempre tem. Então, nós estamos trabalhando com 5G, nas empresas de telecomunicações, que nós levantamos quase 2.000 empresas na área de telecomunicações. Tá? Houve um acidente com guincho aqui na Faria Lima. Então, nós levantamos 715 empresas que locam guincho, gruas, mas... No meio da parede. Graças a Deus. E na faixa de pedestre. Não, na faixa de pedestre. Mas foi de aranha. Não, de dia, no almoço, na tarde, não sei. Uma aranha. Então nós começamos um segmento que a gente começou a fiscalizar forte agora, as gruas. Então, 715 empresas de gruas que eu pedi para levantar quais tem registro, qual não tem, mas grande parte não tem registro. Então, como é que você fez o operador, ele fez curso? O que aconteceu? Tem manutenção? Não tem manutenção? Então, isso é responsabilidade. A gente procura ter profissional para isso. A empresa tem que ter profissional para isso. Até para a empresa diminuir o risco dela. Exatamente. Imagine se tivesse, graças ao bom Deus, o Vinícius falou a coisa certa, depois a gente não fala que Deus é brasileiro, Deus é brasileiríssimo. Porque não tem ninguém acima de 30. Que Deus é brasileiro, a prova está aí. Não caiu uma lua no meio da Faria Lima. Tem a maior densidade demográfica de pessoas. Em cima de uma faixa de pedestre, ou seja, você já tem uma densidade demográfica grande. Aí você limita numa faixa de pedestre, geralmente passa por ali. Cai no meio. E não pegou o Faria Lima. Pessoal de Dracena e do mundo. Nós estamos recebendo aqui agora o presidente do CREA São Paulo, nosso amigo de todos aqui, tá? Vinícius Marquesi está aqui com a gente agora, ao vivo e a cores, né? Ele está solteiro, ele vai virar apresentador de TV. Ele é um Jurássico. Já tem uma filha atriz, agora aprendeu, vai virar ator agora, vai virar apresentador, e vai ser parabéns. Isso é legal, parabéns, parabéns. Você teria um recado, assim, para que invadiu vocês, né? Sim. Não, assim que fica bom, né? Tem um recado importante. Todo tipo aos profissionais de Dracena e quem estiver assistindo, se perceber algum tipo de irregularidade, obra clandestina, não hesitem. O CREA tem um site www.cresp.org.br, fiscalização, denúncias, e nos denuncie, porque a fiscalização está... Nos denuncia? Denuncie as atividades para o CREA São Paulo, nos informe. Nos informe que a fiscalização atua
direto nessas denúncias. Agora é esse o recado. Fechou. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, moço. Tudo bom. Muito legal. Vinícius, aí, ó. Vamos lá. Às vezes eu vejo você dirigindo Fusca. Sim, tenho. 1968, tenho, 1979. Né? Essa interação, né, do retrô, né, com um conselho desse, moderno, jovem, inovador. Pô, legal pra caramba essa questão. Conta um pouquinho disso aí. Tem gente que fala que eu gosto de coisa velha. Não, mas eu gosto de Volkswagen. Porsche, né? E tem um Fusca 68 e uma Puma, tem uma vitrola. E uma joia, aquilo é uma joia. Tem uma vitrola, gosto de disco. Legal. Mas, quando se fala, né, de conselho, de pré, aqui o drive total é inovação, tecnologia, evolução. Né? Porque a gente vê assim, o Fusca e a Kombi não tem placa solar, não é movido em energia solar. Combustão. Nem a 5G. Não é? Não. Porque ali a gente respeita a idade deles e a originalidade. Como foram feitos. Né? Exatamente. Bacana. Vamos lá. Ô Vinícius, e agora nessa nova fase que o CREA está vivendo, até você falou que o drive é inovação, e para nós engenheiros aqui, nós percebemos que você levou a régua muito lá em cima, que você começou a pensar nas associações, trouxe novas ideias para as associações, e eu queria que você contasse um pouco para a gente, que a gente fica olhando assim e fala, caramba, olha o que o cara fez em todas as associações. Olha o nível que ele levou, o nível de informação que ele levou a todas as associações, para que elas começassem a também fazer inovação, ciência e tecnologia. Como você vê toda essa transformação do CREA, que foi para mim foi, eu sou engenheiro já há 30 anos, para mim foi revolucionário. Bom, eu queria até já te dar os parabéns, realmente chegou. Arthur, assim, do ponto de vista da minha função, na verdade eu só tentei trazer o CREA que estava acontecendo lá fora. Quando a gente assumiu o CREA, você sabe, né? O CREA era uma bolha isolada que vivia uma realidade diferente, que achou que essa nova geração, que a tecnologia externa, nunca ia se aproximar ao que a gente ia viver daqueles mesmos moldes com a vida. Não dá. Né? Se você pegar, nós somos 350 mil profissionais. De 6 anos para cá, dos 350 mil, nós estamos falando de 120 mil profissionais se registraram no CREA de 6 anos para cá. Então, nós estamos falando de uma geração diferente da nossa. Você acha que se a gente tivesse nos mesmos moldes que a gente estava lá atrás, essa geração estaria atendida? Como que a gente vai conversar com essa nova geração? Essa geração que quer criar a empresa deles num ambiente desse que nós estamos aqui hoje, com essa inovação, porque provavelmente ele está sentado, um engenheiro que se formou, que se registrou, ele está sentado numa cadeira por ali, tendo uma ideia brilhante, né, que vai se conectar com o engenheiro do lado, tendo outra ideia brilhante, que vão se juntar e talvez tenha uma empresa que está valendo $1 bilhão em 6 meses. E podem mudar muita coisa com relação até à própria engenharia. Qual a proximidade que o CREA tem com um ambiente desse? Sim. Certo? Que o CREA esteja próximo dessa pessoa para que ele não deixe de acontecer, né, de ter a ideia, de todo o suporte que a gente puder dar para que ele realmente crie a empresa dele, que a empresa dele realmente vá tracionar e virar uma gigante, que nós possamos ajudar. Essa geração quer isso. Sem deixar de atender as outras gerações. As outras necessidades que a gente já vem fazendo há um certo tempo. Então, esse é o grande objetivo. Quando você cria espaços, ambientes que fomentam a inovação, que geram capacitação, você não deixa de atender todo mundo que a gente atende, mas você conecta uma geração diferente com a geração do seu neto, que vai nascer. Provavelmente, ele vai ter uma função, vai trabalhar em algum tipo de profissão que não existe ainda.
Sim. que vai ser criado. Então, a gente não pode não se adaptar a essas novas profissões, né? E, com certeza serão profissões técnicas. Engenharia do que vai ser? A gente precisa estar nesse ambiente. Gente, nós estamos falando bem de futuro. Futuro. Presente e futuro. Presente e futuro. Esse é o ponto. Então, a gente não pode ficar preso aos mesmos moldes de antes. Hoje, a engenharia civil ela não é só civil. Grande parte dos projetos tem interface com várias outras profissões. Eu não estou falando nem de outras engenharias. Estou falando de outras modalidades realmente profissionais. Então, os grandes projetos hoje que realmente mudam a vida das pessoas têm interface com várias outras profissões. Nesses ambientes, a gente quer também convidar, né, que outros profissionais possam estar dentro do nosso ambiente para poder desenvolver projetos, né? Além do espaço compartilhado, que é uma facilidade para o profissional. Deixa eu só complementar aqui. E aí, com isso você trouxe, na verdade, levou toda a engenharia lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos, aquela foi a primeira semente. E hoje você comentou no início da nossa reunião aqui, que o CREA está se preparando para ajudar as associações das suas estruturações. E você falou duas palavras lá que são muito importantes para quem está estruturando hoje um centro de inovação, que é assim, o engenheiro sabe fazer, ele sabe falar de tecnologia, mas hoje em dia, se você tiver uma mentoria ou uma consultoria, ajudando, por exemplo, lá em Dracena, nós estamos estruturando nosso centro de inovação. Até conversei com o cara, acho que foi ontem ou antes, você falou, pô, cara, se a gente tivesse uma mentoria, né, uma consultoria, daí o cara falou, se não tiver nada, a gente vai ter que nadar sozinho. Mas se o CREA, como que você está estruturando isso do CREA? Porque isso eu acredito que seja a ferramenta de alavancagem mais importante para todas as associações, ela ter essa estrutura. Sem dúvida. A gente trouxe profissionais que já fizeram isso junto ao poder público. Então tem uma equipe aí que vai palestrar agora na parte da tarde, né? Que ela tem a experiência dessa relação do poder público com a iniciativa privada. As entidades são entidades privadas, né? Sem fins lucrativos, Sim. Mas são privadas, ou seja, elas podem fazer o que elas quiserem, desde que elas prestem contas para a sua diretoria. Então, a gente trouxe essa experiência dessas pessoas que construíram centros de inovação, e eu gostei de você ter utilizado esse termo, né? Porque a gente criou o hábito nos últimos anos de falar em parques tecnológicos. E recentemente, por tudo que eu vivenciei, principalmente na transição, no governo de transição, né, a gente percebeu que o grande apontamento do governo do Estado vai ser para centros de inovação. Tem cidades que não comportam um parque tecnológico. Não adianta você criar um parque tecnológico lá gigantesco, ele não se sustentar e não ter êxito com a função dele, que é estimular o empreendedorismo, que é uma coisa muito importante falar, e a inovação. Então, centros de inovação, respeitando a vocação e tamanho da cidade, esse eu acho que é o grande trilho que a gente precisa seguir, né? Parque tecnológico, se você comportar, às vezes é regional. Se tiver o viés, né? Tiver o viés, vamos falar de, até São José dos Campos chegar na maturidade do parque tecnológico, demorou muito, mas eles começaram com centros de inovação. Então, acho que a gente tem que pensar em centros de inovação, realmente, espaços que aí estimulem isso. Mas o objetivo hoje é realmente trazer a experiência de quem já fez para dar o suporte para as associações e o CREA ser a ferramenta de fomento. Sim. Isso, como você enxerga, você acha que o CREA vai poder sustentar essas mentorias para nós? Vai ser uma relação conjunta, viu, Carlos? O que a gente enxerga de caminho, né? As entidades, elas têm aí um recurso destinado em forma de parcerias para o CREA São Paulo. Então vai ser do ponto de vista de sustentação, vai ser conjunto. A entidade ela vai sustentar uma parte e o CREA outra, né? Tudo dentro de um plano de trabalho que esteja dentro aí da nossa parceria. Mas o CREA vai responder de acordo com a vontade de cada entidade. Entendeu? Se você vocação local, mas à vontade. Ou seja, a gente perceber que tem uma entidade que está com muita vontade de fazer, nós vamos equilibrar essa vontade. Entendeu? Como a prefeitura faz.
você precisa recapear a sua cidade? O governo do estado vai lá e investe 1 milhão desde que a prefeitura invista a mesma quantia. Então, é essa maneira de pensar que a gente quer. Falar, pessoal, a gente está vendo que Dracena lá está um caminho bom, a gente vai ajudar aí com contrapartida, vamos completar o projeto. Então, a ideia é essa. Presidente, o senhor sabe como chama esse podcast ou não? Como chama o podcast? Nem perguntei. Engenheiro do Café. Aí, ó, sabe aí, ó. Engenheiro do Café, né? É isso aí, ó. Você viu que aqui, meu, aonde eu vou, alguém me segue com a xícara de café, né? Você não sabe que eu gosto de café, eu nem tô podendo tomar um café, mas tá tudo certo. Nem tô com ele. O que mais? Se dá para o silêncio. Fala com ele no estado do silêncio, né? Presidente, o senhor sabe que nós estamos trabalhando lá em Dracena, o senhor receber. Senhor, não. O senhor receber. O senhor está lá em cima, tá? É em respeito, né? Você não precisa me chamar de senhor. Nós somos colegas, mas ele é em respeito. Então você, faz favor. Então tá bom, você. Tá. Receber o título cidadão dracenense. Nós estamos trabalhando, viu? A honra é nossa. Não, a honra é minha. E a responsabilidade minha também. Por quê? Porque acho que todo mundo já enxerga isso, essa qualidade, essas inovações só parte de um lugar. Tem partido, pelo menos, desse lugar, né? Do seu trabalho. Nós temos o trabalho do aeroporto feito. Não, acabou ainda. Acabou, isso e vai acontecer. Você deu maturidade, seria? Eu acho que já atingiu maturidade para acontecer. Eu acho que nas últimas frentes que eu venho acompanhando, né? Eu acho que está mais próximo do que estava há pouco tempo atrás. Olha que legal. A gente vai fazer o voo inaugural, se Deus quiser. Nós vamos assinar hoje um termo importante aqui, né? Com o prefeito André Lemos, que vai estar aqui em São Paulo, hoje, né? A seu convite. Sim. Tá? Sim. E, nossa, parceiraço lá no acho que, né? E Dracena tá bem, né? Assim, evolutiva nisso. Pegando um caminho que nós nem a gente está acreditando, né? A associação, porque a associação é importante para uma cidade. Exato. Não tinha noção. Não. Fala assim, nós somos o CREA lá. Sim. Né? E além disso, somos as pessoas que estão auxiliando o município, a região, né? Então, muito importante. Não, sei não. Você pode deitar e falar, eu estou fazendo coisa boa nessa vida. Agradeço o primeiro título. Para mim vai ser uma honra, uma responsabilidade de atender Dracena mais ainda. Segundo, eu preciso parabenizar todos vocês da associação. Nada das evoluções que a gente faz, nada das coisas boas que a gente faz, de alguma maneira resulta em valor profissional para a população, seria possível sem a participação de vocês lá na ponta. Então, você, Carlos, o Zanetti, Fernandinho, o Arthur, quem mais? O Caio. Tem uma nova geração aí que está entrando na... Precisa também. Em nome do Dreyfus, Mariana, essa Thaís, que conheci também. Então, em nome de todos vocês, agradecer em nome do CREA, né, a dedicação e a evolução que Dracena vem tendo com relação a serviço, com relação à entidade de classe, entender que é uma ferramenta muito importante de auxílio para a população, para o poder público. Você acabou de citar que o prefeito vai estar aqui, o André vai estar aqui para assinar parceria. Então, tudo isso que é assim, é a evolução real do que vocês estão fazendo. Né? Antigamente a entidade de classe era um instrumento, ali que tinha ali sua atividade, mas ela não expandia. Né? É uma Ferrari que a gente nunca passou de primeira marcha com ela. Então agora se nós estamos ainda na segunda, já estamos indo para a terceira, mas tem muito ainda. Tipo, é um potencial muito grande de fazer coisas legais. E vocês estão no caminho. Bom, muito bem. Pode comigo do que vocês precisarem. E, Vinícius, essa iniciativa que a associação está tendo em relação a você é realmente para coroar o seu trabalho, porque nós somos engenheiros, todo mundo conhece tecnologia, todo mundo conhece inovação, mas a semente que você jogou em todas as associações, esse é a cereja do bolo.
E Dracena quer te chamar mais próximo, porque sempre que a gente começa uma startup, aí no mercado financeiro a gente procura um anjo para olhar para essa startup. E a gente quer que você seja o nosso anjo. Pode contar comigo. A gente precisa trabalhar muito, mas a gente precisa ter também anjos olhando para o nosso trabalho e nos orientando. Essa acho que é um ponto muito, porque o caminho é para frente, mas você pode derivar e estando todo mundo junto, CREA, associação, isso é muito importante para nós, que a gente está lá a 650 quilômetros de São Paulo. Sim. Não, primeira, Podemos falar em anjo da vez. Já ouviram falar em anjo da vez? anjo da vez. Obrigado pela consideração, Arthur. Vocês podem contar comigo, de verdade, para ajudar a mentorar, olhar, aconselhar, tudo que eu puder, tudo que a gente está vendo que pode dar certo. Lembrando, não é para o Vinícius, não é para o Arthur, né, não é para o Carlos, não, tudo que a gente puder fazer, que a gente enxerga, que vai gerar resultado, valor para o profissional, nós vamos fazer. E Dracena está no caminho. Pode ficar sossegado, Arthur, que isso para mim é a minha obrigação hoje como presidente da São Paulo. Nós te agradecemos bastante. Sabemos que o Vinícius tem uma equipe por trás, né? Ao lado. Eu lá não sou sozinho também, eu tenho uma equipe que me auxilia, coisa que antes não tinha, né? Então, Não, você trabalha em time muito bom, muito melhor. Nossa, Muito melhor. velocidade, Ninguém faz sucesso sozinho. né? Não tem como. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós já estamos ao vivo aí. Ah, Já pegando todos os bom, comentários. comentários aí da vida. Bacana, viu? Obrigado por estar aqui. Nós estamos falando aqui de pessoal aí, nós estamos falando de São Paulo, tá? Fazendo esse podcast com o Renato Arcanjo, que é o diretor geral da Mútua São Paulo. Bom, Renato, fala um pouquinho de você aí, como que você chegou até aqui, a caminhada foi bacana. Depois a gente entra também na questão da Mútua, né, dos benefícios dessa caixa de assistência total para nós profissionais do CREA, né? Maravilha. Obrigado, Carlos, Arthur, pessoal aí está nos acompanhando também. A satisfação muito grande estar aqui. Lembrando que eu sou da terra lá, né? Sou vizinho de Dracena, nascido em Tupi Paulista, morei lá até 1982, né? Então, também é uma honra muito grande poder falar com todo mundo lá. Daí vim, fiz engenharia, e aí na engenharia começamos aí a fazer um trabalho aí junto às entidades de classe, no caso lá em Americana. Terminei meu mestrado em Campinas, e aí ao mesmo tempo já estava começando a participar da Associação de Americana, como integrante e tal. Fomos levando lá, depois de 10 anos, eu me tornei presidente de lá também, da Associação de Americana. Trabalhei por 4 anos lá desenvolvendo um trabalho. Aí fui convidado para coordenar a união de lá, que chama-se UNABAN, são compostas por 42 cidades. Fui coordenador, primeiro adjunto, depois coordenador da UNABAN. E no meio do caminho aí, juntamente com o coordenador da UNABAN, fui convidado para ser o adjunto no CEDER, né, que é o Colégio de Entidades Regional, que é onde estamos aqui hoje, né? E depois fui coordenador do CEDER. Ao longo desses... Gosta de esporte? Né? Eu sou como da banda, futebol é meu filho, né? Eu gosto de futebol, gosto de esporte, na verdade, né? Tu tá até comentando com o Arthur, vida que segue, vamos tentar ter uma vida mais regular possível, normal, claro, sem exagero. Então, amante do esporte aí. E aí, depois fui convidado para estar integrando aí o grupo aí, a Mútua, na verdade, em conjunto com as entidades de classe, com os profissionais aí, que era um grande desafio, que é até hoje um desafio muito grande, que é tornar a Mútua, mostrar para todo mundo a importância da Mútua, né? Quanto a Mútua é importante para o profissional. Hoje eu não consigo ver um profissional de engenharia que não seja mutualista. Se eu vejo o cara, eu fico até com dor no coração, porque não sabe o que ele está perdendo. Só que, enquanto ele não sabe, aí está a nossa missão, é divulgar a todos. Todos têm que saber. Quando ele souber a importância da Mútua, quanto a Mútua pode fazer para ele, por ele e para a sua família, né? Se ele optar por não ser mutualista, aí já é um problema só dele, mas aí a gente
entende que aí é muito raro esse tipo de pessoa. É uma pessoa rara, aquela que conhece a mútua e que não é mutualista. Recurso tem. Recurso tem, a mútua tem recurso, o recurso vem da RT, cada RT recolhida. Então, 14% vai para a mútua São Paulo, e esse valor tem que ser revertido ao profissional. A gente só consegue utilizar esse valor revertendo de volta para o profissional. Com esse aumento de fiscalização nos últimos anos, né, que vem obtendo o CREA, com essa conscientização, com o volume de RTs arrecadados no Estado, então isso tudo aumenta Sim. as condições que é para ser, vamos falar assim, distribuídas, vamos falar Sim. assim, para nós profissionais. Né? Exatamente. Quanto mais a fiscalização, tanto é que a mútua é uma apoiadora da fiscalização também. A gente parte dessa renda, a gente reverte para o CONFER, distribui para todos os estados também, para poder investir em fiscalização. A gente tem uma parte dessa verba que volta para os conselhos federais, que distribui para os outros CREAs exatamente para investir em fiscalização, que é a atividade fim do sistema. Então, esse papel importante da fiscalização traz mais associados. Tanto é que em toda a palestra nossa, a gente faz questão de enaltecer a importância da RT, tá? Que além dela ser aquilo que é o RG, é a certidão de nascimento da obra, né? Na verdade, ali que aponta quem é o pai da obra, o contrato e tudo certinho, aquilo ali que dá segurança para quem está construindo o imóvel, né? Ou qualquer outro tipo de atividade técnica. Então, a gente incentiva isso. E de onde vem o recurso da mútua, que é para voltar para o profissional. Hoje, a gente faz esse trabalho. Renato, como que é as taxas de juros desse recurso? Hoje o recurso da mútua, né? Ela o profissional tem a opção por escolher por várias linhas de crédito, tá? Em vários tipos de atividades, modalidades, todas voltadas à aplicação em engenharia, agronomia, geociências, né? Atividades técnicas. Na verdade, essa taxa de juros ela só tem dois diferenciais. Né? Ela tem uma correção padrão em função da quantidade de tempo e o restante é a média do INPC, IPCA ou poupança. Sempre o que for melhor para o profissional, o que for menor é a taxa escolhida. Atualmente nós estamos com 1,02% ao mês sobre o saldo devedor. Quando eu falo 1,02% sobre o saldo devedor, é uma coisa extremamente baixa, porque todo mundo está acostumado com as taxas de juros de banco. Você fala, o banco está com 1,3, 1,2, 1,9, até 3% tem hoje, né? Só que é sobre o valor total, né? O nosso sobre o saldo devedor. Então isso dá uma diferença muito grande. As parcelas são decrescentes. Eu fiz uma simulação semana passada, até levando o meu banco num carro, R$100.000. Tá? Primeira coisa, o banco já não quer financiar 100%, né? O banco financia 80%, tá? Na mútua 100% do valor. Pode ser carro novo, usado, não importa. Nessa mesma simulação, peguei para o gerente do banco, o banco oferece dinheiro para a gente sempre, né? Então vamos ver quem pode mais, chora menos. Aí eu falei, não, tudo bem, 80. Aí fizemos uma simulação de 120 para ele emprestar 100 para a conta ser equiparada, né? Só que a mútua também, além de financiar 100%, ela não aliena o carro. Quando você compra um carro no banco, o carro não é seu, o carro é do banco. O financiamento é do banco, o carro fica alienado. A mútua não tem isso. O carro é do profissional, a mútua acredita no profissional, o dinheiro vem da RT que o profissional recolheu, então é dele, né? Aí fizemos as simulações lá. No caso agora, o benefício da mútua para carro e para imóveis vai até 157 mil, foi um reajuste da tabela, que no ano passado era 157 mil reais. É um valor, dá para comprar um terreno, comprar um carro de última geração. Fazia um bom tempo que não era reajustado o valor, né? E aí agora também aumentou de 3 anos para 5 anos. Poxa, parcela de 36 foi para 60 meses, o que facilitou muito. Ali o profissional que queria, às vezes, nós temos um profissional que quer 150 e um profissional que quer 20, mas quer pagar em 60 parcelas. A mútua não tem problema. A mútua é atender o profissional. E eu fiz essa simulação em 5 anos no banco e na mútua a diferença menor em relação ao meu banco. Eu tenho conta há 30 anos. Tá? Que eles têm movimentação bancária minha, tudo lá, o histórico da minha vida está lá. Né? Deu uma diferença de R$40 mil, R$39.800 a menos
no mês. 60 meses. Em 100 mil. 100 mil reais em 60 meses. 40%. 40% a menos. 40 mil reais é o suficiente para eu comprar um outro carrinho lá para usar para outra coisa, né? Em 100 mil. É muita diferença. Em 100 mil pode fazer diferença na vida de um profissional. Aquilo. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, tá? Então a gente gosta de falar assim, 40 mil reais, só para fazer um comparativo, que eu acho que é isso que tem que chegar para o engenheiro entender o quanto ele está perdendo no ser mutualista. O profissional reclama, não, o que o CREA me dá? O CREA não me dá nada. Peraí, o CREA dá para o profissional a opção dele ser mutualista. Só pode ser mutualista quem tem CREA. Então o CREA já deu essa opção para o profissional. E aí, é o seguinte, se ele pegar um único empréstimo, como eu falei, de 100 mil, 40 mil reais, ele paga o CREA dele por 200 anos praticamente. Uma única vez na vida que ele emprestar dinheiro. Porque o CREA você paga por 35 anos só, né? Certo. 35 anos você paga, o resto você paga 10%. Então você faz essa conta aí, vai dar quase 200 anos, ou seja, a vida inteira do profissional. Mas é um comparativo interessante, Então, né? se o profissional, o mutualista, ele ganha o CREA a vida toda, uma vez que ele usar. Eu não quero dinheiro emprestado. Amanhã eu vou pagar, né? Quem não quer o dinheiro emprestado numa taxa de juros ínfima, né? Sim, comparativo. A única coisa que a multa tem são os outros benefícios sociais, né? Não falando só de empréstimo, mas que é uma coisa que o pessoal comenta bastante e que traz, né? A multa não é um banco, mas ela tem essa opção profissional. É, por exemplo, benefício social. Hoje o cara que é mutualista, por exemplo, saindo daqui hoje, vou me inscrever na multa. Quanto o cara paga para ser mutualista no primeiro ano, a taxa de inscrição? R$80. Não, R$80 não é. É um almoço. Eu gastei para almoçar R$60. Entendeu? Então, você imagina. Aí o cara, só que tem uma coisa, que pouca gente sabe ainda. Dos 80, R$50 nós vamos depositar de volta para o profissional ainda. Quer dizer, pague 30, você paga 30 para ser mutualista. E esses R$30, você ganha um seguro de vida que custa R$1.000. Por R$30 a multa paga para você uma pólice de seguro que custa R$1.000. Quer dizer, o profissional que ele entra para ser mutualista, ele vai ganhar pelo menos R$900, quase R$1.000, redondo já. Por ser mutualista, começa ganhando, pé direito na estrada. Isso vai aumentando conforme o ano vai Aí é o seguinte, quando ele vai pagar a segunda anuidade dele, que é 160, depois de um ano, a gente devolve 50 novamente, e aí ele passa a ter uma pólice de seguro complementar, que envolve desde seguro-desemprego, seguro de vida e auxílio funeral, que custa R$2.500. Por 160, que não é 160 porque 50 nós devolveu para ele, por R$110. Hoje você vai no banco e fala assim, só ir no banco, fala assim, ó, chega, né? Não quero mais, só quero seguro, quero só mutualista, o banco não oferece seguro para você. Por ser tão assim, por ele já saber, meu gerente já sabe disso. Então, é isso aí. Trocamos de sala, mas continuamos com o assunto aqui da multa, tá? Com o Renato, com a multa. Então, fazendo uma simulação aqui, surgiu um case real, né? Um case real aqui de R$100.000. Nós fizemos a simulação via banco agora e no banco deu um total de R$184.000. Emprestamos R$100.000. E aqui, pelo site da multa, acabamos de fazer, está na tela aqui, 138, os mesmos R$100.000. 138, R$42.000 de diferença. 46, quase 46. 43 mil reais. Essa é o padrão. Em média, em uma simulação de 100 mil, 40% ele vai ter. R$40.000 ele paga a anuidade do CREA, quantos anos você falou? A vida toda, ou pelo menos 200 anos, né? Então, porque se você pensar que é 35 anos, 500, depois mais 10% da vida, uns 250 anos, pelo menos. Então, e paga dele, paga do filho, paga a multa junto, ainda sobra muito dinheiro. Então, é essa a diferença que a gente quer mostrar para o profissional. E a gente tem pena de que muitos profissionais não sabem disso. Entendeu? Sim. Mas você vê os números, nós estamos crescendo, crescemos há um ano a 6%, aumentou nossa taxa de crescimento para 12,5%. Esse ano é que atingir 30% de crescimento. O Renato, com a equipe dele, juntamente com a Cláudia, com o Ronaldo, eles fizeram um trabalho todo esse período agora fantástico. Alinharam bem toda a estrutura aí do Estado junto à mútua, né? Então, vem desenvolvendo bem interessante mesmo. Você não pode ficar de fora, com certeza. Agora, Renato, é difícil para o profissional ingressar, a documentação é complicada,
precisa ser atento em que sentido que o profissional precisaria já... Numa solicitação, tá? Uma solicitação de crédito. A hora que ele vai entrar lá, nem vai se listar toda a documentação, mas qualquer banco vai pedir a mesma coisa que a gente pede, tá? A não ser que o banco esteja com uma taxa de juros 10 vezes maior, aí eles começam a fazer vista grossa. Mas o que é? Declaração de imposto de renda, tá? Informações do profissional, declaração de imposto de renda, se ele for CLT Colerites, né? Se ele for profissional, tiver empresa, a documentação da empresa, ele pode compor a renda dele junto com a mulher ou não, tá? Pode também colocar aluguéis que ele tem, como comprovação de renda. Se o cara, uma coisa nova que a gente conseguiu também, que foi uma luta aí, e que, na verdade, quando eu, Ronaldo e Cláudia, percorremos do estado, ele não viu o que o profissional queria, né? E a gente entendeu que Brasília hoje escuta muito o que a gente em São Paulo fala, felizmente, né? Nós passamos a aceitar RT como comprovante de renda. Porque até então, qual era o problema? O profissional autônomo ele não tinha como comprovar renda. Ele não tinha como comprovar renda, então ele não tinha direito a financiamento da multa. Mas o autônomo, aquele que mais recolhe RT, era o cara que não tinha direito. Arrumamos uma boa briga, claro, porque isso não continha no estatuto da multa, no regulamento. E aí a gente passou... Mas a comprovação de imposto de renda no profissional liberal também, só esse já... Sim, se ele tiver a comprovação de renda lá, também serve, tá? É que muitas vezes a pessoa não declarava total e sei lá como, que às vezes a pessoa ele recolhe mais RT, mas ele tem mais gente, sei lá como funciona, cada caso é um caso, né? Eu mesmo tenho empresa, então minhas RTs saem no nome da minha empresa. Mas o que é bacana é o seguinte, essa questão de o cara complementava a renda. Às vezes faltava na composição da renda dele lá R$10.000 para ele conseguir um empréstimo lá, para dar no valor que ele queria. Quando não dá o valor, a multa estabelece um valor menor lá. Mas aí agora ele com a composição de 10 RTs de R$1.000, ele compõe essa renda e pode solicitar o valor integral. A gente entende e sempre acreditou que a RT é um documento que tem que ser público. O valor declarado lá é aquele ou maior, tá? Porque nunca a pessoa vai colocar na RT mais do que ele cobrou. Sempre dá menos, porque às vezes ele é coautor só tal. Então, a gente aceita o valor e aí nada mais justo o sistema que sobrevive da RT, a mútua, 14% da RT vai para ela, como eu disse, e a gente não aceitar a RT como comprovante. Então seria um tiro no pé. E hoje é uma determinação que até virou um regulamento interno, aceitar a RT como complemento da comprovação de renda. Caso só no caso não, então agora quando o cara for só autônomo, também com imposição de imposto de renda com a RT. Isso é muito bom. E lá no imposto de renda o pessoal pergunta bastante também. Aquela divisão de lucro que ele faz, aquilo lá vai servir como um salário para ele. Tá? Não é só o que ele recolhe sobre o valor que ele paga, e sim quando eu falo uma declaração de uma distribuição de lucros. O cara tem lá 120 mil, a distribuição de lucro dele é 120 mil, então é como se ele ganhasse 110 mil por mês. A gente entende isso, que é o fato, né? O que está na declaração, não tem como negar. Então, são desentraves que foram criados, né? Você tem ideia, a gente tem pouquíssimos casos que tem problema com comprovação de renda, a não ser que realmente a pessoa não tenha renda, aí o que é feito é reduzir o valor. Eu quero 100 mil, mas sua renda lá não pode, a renda líquida sua não pode passar de 30% do valor da parcela. 100 mil dá uma parcela de 3 mil, por exemplo. Dá um exemplo. Então você tem que comprovar ali 70% a mais, você tem que ter uma renda de 10 mil. Eu comprovei renda de 5, então você tem que pegar só 50. Tá? Mas hoje, com o prolongamento do prazo, ajudou muito. Porque antes era 3 anos, então 36 parcelas dava uma parcela mais gordinha, né? Agora, se em vez de pegar em 36, você pega em 60. Então fica mais fácil atingir o valor. Estamos com muito pouco problema hoje a nível de valor. Um profissional, ele pega faz um projeto desse e tal, 100 mil, vamos falar, e ele paga 10 parcelas e vem a falecer. Como fica esse restante? Tá, por exemplo, vamos dar esse exemplo mesmo aí que você falou, seja lá 50 mil, né? Pagou 10 parcelas, pagou 10 mil reais, por exemplo, né? Esses 30 mil ou esses 40 mil que faltavam, o seguro da multa, que é adicionado já nessa parcela, mesmo tudo mais barato que qualquer lugar, tem um seguro de vida incorporado, onde quita toda a dívida e tudo que ele pagou a família recebe. A gente chama de seguro duplo, tá?
Então, A dívida inteira. segura a dívida inteira. Vamos imaginar o pior caso, o cara estava devendo 100 mil reais, pagou 99 mil. Faleceu, veio da família, né? Além de todas as dores que a família tem, com isso o profissional que sustenta a cara, automaticamente ele vai quitar aquele 1.000 que faltava, os 99 mil que ele pagou, a família dele vai receber de volta. Tudo isso num prazo aí de até 45 dias, só para você ter ideia. É o seguro, não existe banco que tem, não tem nada que tem isso, só a multa. Porque a multa ela tem um papel social, Sim. ela preocupa com o profissional e com a sua família como um todo. Sim. Além do que ele já tem os outros seguros garantidos. O objetivo Não é. O objetivo é fazer com que a parte do dinheiro que está recolhido na RT volte ao profissional. Por isso a gente fala, quem é profissional tem que ser mutualista. Senão, se eu pago RT e não sou mutualista, azar é meu, o outro vai estar usando esse meu direito. Sim, É isso que a gente quer mostrar. E mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar divulgando. Tem mais uma questão, depois eu passo para o Arthur, talvez ele tenha mais uma questão também. Sempre é um exemplo. No exemplo explica. Sim, é um exemplo, eu gosto de exemplo. Eu vou voltar. Vou contrair os 100 mil reais. Eu paguei 50, amortizei 50. É possível eu refinanciar um outro projeto? Se for na mesma linha, não. Tá? Vamos falar que eu comprei um carro, paguei metade do carro. Tá? Agora vou comprar um terreno, eu vou construir. Se a minha renda permitir, eu posso pegar um outro para construção do imóvel. Eu não considero o que eu já paguei. O carro é outro financiamento. Tá? O que vai estar pendente novamente é a parcela sua em relação ao seu rendimento. As duas parcelas agora não podem ultrapassar 30% do seu rendimento. É muito comum, até a pessoa quitar o que falta e pega eu quero comprar outro carro. Então você quita aquele empréstimo e pega agora no valor total de 157 mil, que vamos falar que é o valor permitido em 6 anos. Isso está acontecendo bastante. Mas já existe um projeto que também é uma solicitação que os profissionais fizeram, era o refinanciamento em cima do próprio. Isso é novidade, tá? Estou botando aqui uma pimenta aqui na coisa aqui, porque é um spoiler, né? Estou fazendo um spoiler aqui, porque há uma solicitação tramitando internamente, já que foi feita também há um ano, para que você refinanciasse aquilo que você já tem. Quem está em 3 anos, já que mudou esse ano, só que tudo é muito novo, como mudou assim que teve a mudança, a gente entrou com a solicitação, e essa solicitação já tinha antes de mudar os prazos, e agora com a mudança do prazo ela tomou força. Sim. Porque antes eu queria refinanciar em cima dos 36 mesmo, agora não, a gente quer mudar para 6 anos. Sim. Para 5 anos, desculpa. Mas assim, isso está tramitado internamente, existem até vários pareceres positivos, e a gente entende que até o final desse ano pode ser implantado ainda também. Entendeu? Então só acertamos, vamos ter reunião daqui a 2 meses. Isso implica mudar estatuto, mudar regra? Não muito, não. É só mudar mais a questão de software e algumas coisas internas mesmo. Vai mudar só o regimento interno. Não tem que passar por aprovações muito externas, né? Mas por a gente é fiscalizado pelo TCU, a gente justificar por que aquele dinheiro que ia voltar num prazo agora não vai voltar mais. Aí a gente já montou uma justificativa. Quando digo a gente, não só a gente faz a solicitação, mas tem um setor em Brasília que trabalha, que é o setor lá, de advogados que cuidam do sigilo. Eu queria, na verdade, me agradecer, porque, assim, eu e o Caio também, nós estamos em contato com o sistema praticamente todo dia. E você não sabe como foi legal conversar com você. Você vê em 5, 10, 15 minutos na dia, quantas novidades você trouxe, que agora nós somos os multiplicadores da Exatamente. E nessa, na verdade, nessa surpresa muito boa que nós tivemos, eu queria até te convidar, você, cada 3 meses, 4 meses, fazer uma visita para nós fazendo um podcast lá na associação, para você cada vez mais divulgar aí a mútua, divulgar esse trabalho social que a mútua tem que fazer e a gente conseguir fazer essa informação chegar aos 350 mil associados do Maréia, que o cara que está perdendo essa oportunidade, só esse exemplo que você deu para a gente de imagina um profissional deixar 40 mil reais na mesa.
Exatamente. É muita coisa. A gente fala que a gente está vencendo essa inércia, parece que a gente estava num rebolo, né? Que era fazer a multa decolar, como eu falei, crescendo de 6 para 12, nós vamos chegar a 30, mas é uma inércia muito grande, porque o profissional está envolvido em tanta coisa, que aquilo que realmente importa para ele não chega. E exemplos assim práticos, como a gente tratou aqui, que a gente quer fazer chegar, porque é direito dele, né? Só que tem uma coisa que eu gostaria até de deixar um desafio lá para a Dracena, na região lá, que é o seguinte: uma coisa que pouca gente também desconhece da multa, que da multa fala, se deixar eu tenho o dia todo para falar de coisa da multa, né? Eu estudo, eu aprofundo tudo e faço questão de divulgar e ter exemplo. É o seguinte, a gente tem, junto do fato de ser mutualista, a pessoa ganhou um seguro de vida, auxílio funeral e um seguro-desemprego. A maior dificuldade nossa hoje é fazer esses benefícios até chegar no profissional. Quantos e quantos passam por situação de dificuldade e não sabem que se o cara tiver um engenheiro, a multa é o seguinte, a questão social é o seguinte, a multa não quer um engenheiro passando necessidade. Se o cara estiver desempregado, perder as suas rendas, a multa tem um benefício social de manter por ele 3 salários mínimos para ele por até um ano. Sim. 36, mais de 36, quase 40 mil reais. Aquilo pode fazer a diferença na vida do engenheiro. Sim. Passou, todo mundo pode passar por um momento difícil. Exato. Você sabe quantos benefícios nós pagamos esse ano, em 2022? Olha, é triste, sabe? Uma coisa que mais me chateia, 68 benefícios desse apenas. Eu não acredito que no Brasil, igual o nosso, no estado de São Paulo, foi só São Paulo, a gente tenha apenas 66 profissionais que passou por dificuldade em 2022. E não chegam, não chegam. Sabe quantas solicitações nós tivemos? 73. Quase 90% foram aprovadas. Sim. É analisado como assistente social, claro, né? É claro que se o cara tiver 2 casas de aluguel, um carro, uma garagem, teve um que solicitou, tinha até barco, tinha até uma lancha. Aí não tem como aprovar um negócio desse. Mas quem realmente está passando por uma situação difícil, a nossa aprovação é 90%. E não chega no profissional. Tenho certeza que falta o profissional saber disso. E é uma função da associação, uma função nossa, como cristão ou cada um na sua religião, não importa, fazer chegar essas informações para quem precisa. Nós temos que buscar. Pessoal, então vamos. Já estão chamando a gente lá para baixo, né? Vamos reunião, vai dar outra. Obrigado. Obrigado, Renato. Valeu, obrigado. Obrigado a mútua. Fica à disposição, o convite está aceito, tá? Obrigado. A ideia lá é criar um dos centros nossos lá de inovação que começa com um ambiente compartilhado, que vai agregando, que vai atraindo empresas, vai atraindo profissional, mas que seja de utilização das pessoas. Então, se você vai fazer curso em tudo, né? Você pode fazer curso de prefeitura lá, pode fazer o que quiser. Achar um auditório. É um espaço realmente de convivência que a gente chama. As pessoas acordam e vão para lá. Quem vai trabalhar, vai trabalhar. Quem vai tomar café, vai tomar café. Quem vai só para fazer a diversão do espaço, para precisar, quanto precisa de área. Nós temos que definir conforme esses projetos eles analisam bem. Hoje, nós já fizemos, o Jair fez contato com a empresa, então já vai para lá. E a inovação tecnológica, que é uma empresa, Capina Elétrica, está exportando já para 27 países. Tecnologia nossa aqui, nós estamos fazendo um projeto piloto lá em Dracena. Já estamos testando lá. Isso aqui é o futuro. Você tem esses ambientes, assim, é o futuro. A gente tem aqui em São Paulo, né? Eu de capital do interior, né? Mas a própria cidade hoje tem vários espaços públicos deles. Tem um que chama 011, que foi criado em Vogas. Mas, assim, ele é muito utilizado, muito útil. O governo do estado tem, que é o IDEA-GOV. E nós conhecemos o de São José dos Campos, né? São José dos Campos, então, assim, é o futuro. Estar nessa linha, você está alinhado. O que tem que fazer? O futuro da produção de você pode estar na rua. Legal. Ministro, nós terminando o programa, nós vamos fazer o GAP de veículos com a Belém. Então, eu achei uma das primeiras do Brasil. Eu queria falar aí, a vida não era vocês vão passar, conseguiu? Vocês vão estar dentro dos papéis, sabe? Do Brasil, ou seja, um espaço. Mas eu acho que isso é uma frente de trabalho interessante. Eu tenho bastante exemplo.
Teve um convênio que assinou hoje também aqui com o município, aqui, ó, o CREA, na área ambiental, né, da parte de mudança climática, mas pega essa parte de meio ambiente aí, áreas de risco, recursos hídricos. Ocupação irregular de solo, loteamento clandestino. Então eu falei com o Carlinho, a gente pegar um modelo aqui para a gente levar para o interior, né? Acho que o grande objetivo aí foi via ocupação irregular de solo. Então tem loteamento clandestino, faz uma força E mesmo os que não são clandestinos, está dando problema. Você vê quando você tem lá naquela passagem de tempo, está caindo o tubo. Falta de legislação municipal, né, que a gente não tem, e fiscalização dos profissionais que, né, implantaram o loteamento lá, raparam a terra, e choveu 140 milímetros lá, esfoliou todos os quartos. E a gente não tem nem como atuar. Você fica por aí em São Paulo hoje? Hoje estou aqui, amanhã cedo voltando. Tem que estar lá, os almoços. E nós estamos em Dracena, viu? Nós estamos ao vivo e a cores, engenhando com café. O Carinho é o... Esse é o nosso podcast aqui. Presidente do CREA São Paulo, presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marquesa, prefeito de Dracena, André Lemos. É isso aí, pessoal. Nós estamos juntos, estamos dando um pontapé inicial para o nosso Centro de Inovações de Dracena. É isso aí.